Boa tarde, nesse 5 de outubro de 2016, nós temos o prazer de receber aqui no estúdio da Gazeta do Povo, para o primeiro debate do segundo turno, os dois candidatos que os curitibanos escolheram para disputar a prefeitura da cidade. Vamos escolher então quem vai governar Curitiba a partir de 1º de janeiro de 2017. E aqui no estúdio nós temos o prazer então de receber os dois candidatos que aceitaram gentilmente nosso convite de participar desse debate. Aqui à direita temos o candidato Ney Leprevot, do PSD, que fez 219 mil votos, 23% dos votos válidos nesse primeiro turno. Candidato, obrigado por aceitar nosso convite e bem-vindo. Eu agradeço. Muito obrigado, Rogério. Obrigado a todos. E aqui à esquerda no estúdio, o candidato Rafael Greca, do PMN, que terminou o primeiro turno em primeiro lugar, com 356 mil votos e também teve a gentileza de aceitar nosso convite. Candidato Rafael Greca, bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado pela oportunidade de falar com Curitiba através da internet. Então, os dois candidatos estando aqui, nós não vamos ter nenhuma intermediação, assim como nós fizemos no primeiro turno, esse formato inovador, nós vamos seguir dando aos candidatos a chance de falar diretamente entre eles e diretamente com você, eleitor. Nós não vamos definir temas, não vamos fazer perguntas dos jornalistas, os dois candidatos aqui vão falar entre eles, fazendo perguntas e respondendo livremente, sem tempo pré-definido. O único tempo que nós definimos é o tempo máximo de cada um dos dois blocos. No primeiro bloco, nós temos 25 minutos para cada um dos candidatos. Então, durante 50 minutos, eles vão alternar perguntas e respostas, propostas e críticas. E nós faremos, então, um intervalo de 5 minutos para que os candidatos possam respirar. E voltaremos, então, para um segundo bloco com mais 20 minutos para cada um dos candidatos. No total, então, o debate dura 50 minutos no primeiro bloco, 40 minutos no segundo, um total de 1h30 para você conhecer a fundo as propostas de cada um dos dois candidatos que passaram para o segundo turno. Esse tempo vai ser medido por um relógio que você vai ver no fundo da tela do estúdio, que vai fazendo contagem regressiva, como um relógio de xadrez. É um iPad em que os candidatos, assim que terminam de falar, batem ali para que o outro candidato passe a ter o tempo descontado. Quando o primeiro zerar, ele para de falar, o segundo esgota seu tempo, vamos para o intervalo, no final, no segundo bloco, a mesma coisa, até que se esgote o tempo de cada um dos dois. Não existe previsão de direito de resposta enquanto o debate estiver ocorrendo, a não ser quando já tiver acabado o tempo de um dos candidatos. Ou seja, o tempo dele já zerou no relógio e ele se sente ofendido, aí sim ele pode pedir um direito de resposta. Se a ofensa for considerada pessoal pelo nosso departamento jurídico, aí sim ele vai ter 1 minuto para se pronunciar sobre o assunto. De resto, a gente vai passando a palavra para os candidatos por uma convenção que foi acertada aqui antes do debate. O candidato Rafael Greca vai começar falando no primeiro bloco, o candidato Ney Leprevot começar falando no segundo bloco. Então eu vou pedir ao candidato Ney Leprevot que faça as honras de apertar o iPad ali, o botãozinho do nosso relógio de xadrez, e o Rafael Greca então começa falando a partir de agora com vocês, os dois candidatos à disputa da prefeitura em 2016. Até mais. Boa tarde, Ney. Boa tarde, internautas. Você propõe reduzir a tarifa em 15 centavos no transporte coletivo nos primeiros 3 meses de governo. Você sabe que em fevereiro incide o dissídio salarial e sabe que isso impacta muito forte no custo do sistema. Você sabe também que você diz que vai retirar os 4% de taxa de administração da URBS. A taxa de administração, 4% por ano, deve dar 30 milhões por ano. O dissídio de motoristas e cobradores, mais 30 milhões por ano. A Prefeitura está devendo 478 milhões para o IPMC, Câmara Municipal e depósitos judiciais. Mais de 1 bilhão para fornecedores. Temos 47 berçários fechados, 19 CMEIs entre abandonados e inacabados e fechados. E temos ainda muito forte a UPA do Tatuquara e a UPA do Boqueirão fechadas. De onde é que você vai tirar esses 60 milhões por ano? Então, Rafael, se a prefeitura estivesse boa, na verdade, os eleitores não teriam colocado nem você e nem eu no segundo turno. O prefeito teria sido reeleito no primeiro turno. É claro que existe uma série de problemas no município e nós estamos dispostos a resolver esses problemas. Eu acredito de maneira muito firme, com muita convicção, que consigo reduzir em pelo menos 15 centavos a tarifa
do ônibus já nos 3 primeiros meses da nossa gestão. Como que eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, tirando os 4% abocanha da tarifa. A Urbis é uma empresa que precisa ter a sua caixa preta aberta. Eu não sei se você sabe, Rafael, mas até o HSBC tem algumas ações da Urbis. Nós temos que deixar mais claro, mais transparente, mais nítido para os curitibanos como é que é o cálculo da tarifa de ônibus. Além disso, a Urbis tem terrenos, a Urbis tem centros comerciais, a Urbis tem estacionamento dentro de Curitiba. Nós temos uma alternativa também da publicidade de ônibus, publicidade sonora, publicidade atrás dos ônibus. E com tudo isso, com muita dedicação, com muito esforço, eu acredito que é possível sim reduzir a tarifa. Agora, não basta reduzir a tarifa, nós temos que também tornar os terminais de transporte coletivo mais seguros. Nós precisamos colocar câmeras nos terminais, integradas com câmeras das polícias, com a privada, fazer uma grande central de monitoramento na prefeitura. Precisamos ainda, enquanto falamos em ônibus, fazer a reintegração com a região metropolitana. Sei que o senhor também é a favor da reintegração. E precisamos fazer o GPP, Grupo de Proteção ao Passageiro, com guardas descaracterizados, guardas à paisana, dentro dos ônibus, dando proteção para as pessoas que são assaltadas, roubadas, molestadas. Nós vamos cuidar muito bem do transporte coletivo de Curitiba, Rafael. Esses 4% de taxa de administração são exatamente para a limpeza dos terminais, conservação da... Não está... O senhor pode apertar de novo. Obrigado. Está indo agora? Veja se foi. Não, né? Agora sim. Tá. Obrigado, candidato. Esses 4% são para a limpeza dos terminais, para fiscalização do sistema, se os ônibus vão e voltam nos horários corretos, e para a manutenção dos funcionários da Urbis, que é uma companhia mista, onde o município é dono da maioria das ações, é o prefeito que manda na Urbis, não é HSBC nenhum. Então, eu acho que é muito difícil abrir mão desses 4%. Por outro lado, eu acho louvável a sua proposta, mas temo que soe como um pedágio, ou baixa ou acaba, que soe como uma coisa demagógica. Como essa história de guardas a paisano dentro dos ônibus, eu não sei se haverá efetivo para tudo isso que o senhor propõe. Então, o que eu proponho? Em vez de nós ficarmos discutindo sobre caixa preta da Urbis, eu proponho um lava-jato já. Nós vamos à sede do Ministério Público, no auditório do Ministério Público, e fazemos uma ampla discussão de todo o de composição tarifária, inclusive da forma como a tarifa é calculada, de como foi celebrado esse contrato de transportes, porque daí nem eu nem você vamos enganar o povo. Aumentar a tarifa, eu já fui prefeito, tenho experiência, é um espinho no coração do prefeito. Então vamos fazer isso já. Vamos fazer um lava-jato já na tarifa, para que você não incorra no pecado do governante que, tendo sido eleito, não conseguiu abaixar o pedágio. E discursou que ia abaixar. Pode soar como proposta eleitoreira, demagógica. A minha ideia é um pacto tarifário que nós já fazemos nesse mês por uma tarifa justa, social, metropolitana, integrada e de maneira até multimodal. Porque para compor uma tarifa de ônibus tem quilometragem, que é a extensão de cada linha vezes o número de viagens, o número de passageiros pagantes mais a equivalência dos descontos, o IPK, os passageiros pagantes divididos pela quilometragem média, dos lubrificantes, do material rodante, das peças e dos acessórios, da administração, da amortização dos veículos
E o lucro dos empresários, que no contrato é previsto de perto de 11%. Só o pessoal e os encargos sociais é 60% nele prevô. Você não pode pretender mandar embora todos os motoristas e cobradores. Os ônibus não vão poder ser comprados na Califórnia, que não tem nem motorista nem cobrador. Então não dá para prometer qualquer coisa. É preciso, com competência, buscar a eficiência. Em primeiro lugar, candidato Rafael, com todo o respeito, quem apoiou o candidato do pedágio baixa ou acaba foi o senhor, não fui eu. O senhor participou da campanha dele e foi um coadjuvante nessa proposta. Em segundo lugar, não estou prometendo qualquer coisa, eu gostaria de reduzir muito mais a tarifa. Infelizmente, o que eu posso me comprometer a fazer nesse momento é apenas reduzir em 15 centavos, que são esses 4% da Urbis, e eu já expliquei como é que vou fazer a manutenção da Urbis. A Urbis tem, por exemplo, lojas vazias na rodoferroviária de Curitiba, gastou uma nota preta para fazer a nova rodoferroviária e não estão todas as lojas alugadas. A Urbis tem terrenos valiosíssimos em Curitiba, mais de 15 terrenos, sendo que alguns deles muito bons. A Urbis tem em Curitiba a possibilidade de fazer parcerias públicas, mas acho que nós deveríamos procurar o GAECO, né? Existe lá um trabalho muito bom do Dr. Leonir Batiste, que é um dos procuradores mais sérios que existe, e de toda a equipe do Dr. Leonir Batiste. E se o Ministério Público pudesse designar o GAECO, porque na minha opinião é questão de GAECO sim, o transporte coletivo em Curitiba, nós teríamos condições de esmiuçar a realidade, de tornar públicos quais os interesses que estão por trás desses aumentos costumeiros. Digo mais, seria muito bom, muito positivo se nós pudéssemos assumir em conjunto esse compromisso com os curitibanos. É importante dizer, candidato Rafael Greca, que aquela CPI que teve do transporte coletivo, que foi presidida pelo Jorge Bernardi, revelou muitas coisas que a população não sabia sobre o transporte coletivo da cidade. E entre essas coisas, nós temos que ressaltar alguns interesses vinculados a campanhas eleitorais. Não é mais possível que candidatos a prefeito sejam financiados por empresas ou por empresários do transporte coletivo, mesmo que pessoas físicas, porque isso acaba comprometendo depois a negociação para a redução da tarifa. Porém, por tudo que o senhor falou aqui, por tudo que o senhor disse, eu lhe pergunto, é sua intenção reduzir a tarifa? O senhor vai reduzir, sejam 5 centavos, 15 centavos, R$1 ou não? Ao dizer que a alta da tarifa é um espinho no coração do prefeito, eu confesso a minha intenção de ter a tarifa justa, social e equilibrada, mantendo a qualidade do sistema, os ônibus seguros, a frota reposta, o povo não correndo risco de pegar fogo dentro de um expresso que se incendeia ou de morrer numa ladeira como aquela da Brigadeiro Franco, onde às vezes o biarticulado do Bairro Novo não consegue subir no seu trajeto em direção ao centro. Então, por isso que eu proponho, desde já, pode ser até transmitido pela Gazeta do Povo, uma ampla discussão do processo de composição tarifária, para que nem o senhor nem eu enganemos o povo dizendo que vamos fazer o que não conseguiremos. Quanto ao patrimônio da Urbis, que é grande, ele não pode ser desperdiçado em termos de uma promessa eleitoreira. Ele é o patrimônio público da cidade de Curitiba. Há terrenos importantes, como um na Avenida Iguaçu, com a Arthur Bernardes, que podem ser usados para outras finalidades de interesse público. Não pode sair jogando o patrimônio público pela janela para cumprir a proposta que um marqueteiro marcou no período pré-eleitoral. Vamos voltar à questão dos guardas a paisano dentro dos ônibus. O efetivo da guarda é muito pequeno, é de 1.300 guardas. A cidade tem 1.500 ônibus. Um guarda nunca é um guarda sozinho.
Um guarda é sempre 4 guardas, porque é 12 por 36 a sua escala. A sua proposta pede uma guarda municipal de 6.000 homens. O que o povo tem que perceber, que eu acho que é o que nos distingue, é a minha experiência da sua vontade de vencer a eleição, de subir na pesquisa, e que nem sempre é correta com o bem que a cidade merece. Nós temos que discutir, Neile Prévost, em termos reais. Candidato Rafael Greca, em primeiro lugar, não há uma vontade minha de subir na pesquisa. Na verdade, eu já estou na sua frente na pesquisa no segundo turno. O senhor tem pesquisas internas e eu também tenho. Em segundo lugar, eu tenho percebido que o senhor vem aqui no debate e tem uma postura educada aqui, mas as suas redes sociais, os seus WhatsApps, os seus pistoleiros virtuais de campanha têm me atacado de forma covarde, inclusive pessoal e familiar. Eu não vou lhe atacar. A Bíblia diz que ferro fere, com ferro será ferido. Eu prefiro Gandhi, que diz que olho por olho e dente por dente, e todos nós morreremos cegos. Então, eu não vou responder os ataques virtuais que vêm da sua equipe, vou continuar lhe tratando como sempre lhe tratei, com muita educação, com muito respeito, vou fazer uma campanha limpa como é do meu perfil. Quanto aos terrenos da Urbis, candidato Rafael, é importante ressaltar que eu não falei em vendê-los nem em desperdiçá-los. O que eu falei aqui foi que eles podem ser lucrativos para a Urbis, e a Urbis pode pagar essa taxa de fiscalização, esses 4% que eu pretendo abrir mão para reduzir em 15 centavos a tarifa do ônibus, e acho 15 centavos pouco, mas é o que é viável no momento, com esses terrenos dando lucro de alguma forma para a Urbis, sendo alugados, gerando renda de alguma forma, e existem várias formas de se fazer isso. Quanto aos guardas municipais, é evidente que ninguém vai colocar um guarda em cada ônibus da cidade, isso seria impossível. Hoje o efetivo da guarda é de pouco mais de 1.300 homens, o senhor sabe disso. Existe um concurso feito pelo atual prefeito. Esses guardas, que são mais de 400 guardas aprovados no concurso, precisam ser chamados, né? E não vamos colocar um guarda em cada ônibus. Nós teremos uma equipe de 90 a 180 guardas que formarão esse grupo chamado GPP, Grupo de Proteção ao Passageiro, no máximo 180, que se revezarão entre os ônibus de Curitiba. Isso está muito claro no nosso plano de gestão para a cidade. E para concluir, eu quero dizer para o senhor o seguinte: eu não quero ser prefeito a qualquer preço. Eu só quero ser prefeito se os curitibanos acharem que eu sou a melhor opção para a cidade. Eu não tenho um desejo desesperado pelo poder, eu não vou atacá-lo durante a sua campanha para ser prefeito de Curitiba, eu não quero fazer alianças que depois impeçam a minha vida pública de continuar sendo uma vida pública limpa, respeitada pelas pessoas. Eu sou um pai de família, eu tenho um filho de 6 anos de idade, eu não vou jogar sujo contra o senhor e também não vou mentir jamais para as pessoas de Curitiba que com a sua generosidade me fizeram ser o vereador mais votado da cidade, o deputado mais votado da cidade. Aliás, aproveito e lhe pergunto, o senhor está disposto a assumir aqui um compromisso público comigo na Gazeta do Povo de fazermos uma campanha limpa, uma campanha apenas debatendo a cidade? Mas claro que sim, o desaforo é a ausência do argumento. Eu assumo o compromisso de fazer uma campanha limpa. Eu não posso responder pelo território livre da internet, onde a velocidade da informação é inimiga da ética. Há vídeos também contra mim que eu posso pensar que foram feitos por si. Eu não tenho esse propósito, não me faltam argumentos, eu não preciso buscar o desaforo. Eu assumo esse compromisso. Agora, o compromisso que eu quero ter é com a verdade dos números da Prefeitura de Curitiba. Mesmo 180, 200 guardas cuidando dos ônibus, serão 800 guardas na escala. 500 vão se aposentar, 1.300 menos 500 vai dar 800 guardas. Nós temos que chamar os 400, temos que manter os 500 que vão se aposentar
E nós temos ainda que chegar talvez a 2.000 guardas, mas essa questão da segurança pode ser resolvida com a tecnologia do Uber, por exemplo. A mesma tecnologia do Uber, o mesmo aplicativo do Uber. Pode haver um botão de pânico em cada ônibus que aciona um policiamento de proximidade, que, aliás, esse prefeito que não deu certo, e que acho que ele apoia, o prefeito que não deu certo, ele podia perfeitamente não ter abandonado a ideia de uma viatura da guarda nos terminais e outra percorrendo os trajetos onde as ocorrências eram mais frequentes. O policiamento de proximidade é o melhor caminho e ele pode ser feito com auxílio da tecnologia e em parceria com a polícia militar. Eu não tenho o propósito de ter o poder. Eu já fui prefeito, fui consagrado com o Prêmio Mundial do Habitat. Sou engenheiro civil e urbanista. Fui atacado pelo prefeito que não deu certo porque me aposentei do IPUC. Me aposentei no dia seguinte, já quis voltar a trabalhar e quero trabalhar pelo bem que eu desejo para Curitiba. Esse bem que fez você entrar na política na mesma época que eu. Eu me lembro de você na minha campanha de prefeito me levando num bingo lá no Capanema. Você não é tão moço assim, você era meu contemporâneo naquela campanha. Eu tenho a vontade imensa de servir o povo de Curitiba. Pai de família eu também sou, a Margarita é a minha mulher e eu sou de uma família tão boa quanto a sua, que aliás são famílias amigas, não tenho vontade nenhuma de brigar com você. Eu também não quero afirmar que estou na frente ou atrás da pesquisa. O que eu quero afirmar é que a população tem que nos medir. A minha proposta, a sua proposta. As minhas ideias, as suas ideias. E daí escolher livremente quem é melhor para governar Curitiba. É verdade, eu me lembro mesmo dessa campanha em que o senhor foi candidato a prefeito e me lembro muito do Jaime Lerner se dedicando a pedir votos para o senhor, e o Jaime me pediu e eu fiz mesmo campanha para o senhor naquela época. Quanto a não ser tão novo, realmente eu não sou tão novo, eu tenho 42 anos de idade, não acho mal nenhum alguém ter mais ou menos idade. O senhor não sei se está com 65, 66, mas isso não é demérito nenhum, não acho mal nenhum nisso, né? Quando eu falo em novo na campanha, eu me refiro a um novo estilo de fazer política. Eu comecei na política já há um bom tempo, comecei cedo também, mas eu fui aprendendo muito com as pessoas, fui me antenando muito no sentimento das pessoas, fui me reciclando muito como político, candidato Rafael. E tenho hoje uma constatação muito grande de que as pessoas querem política feita de forma limpa, transparente, sincera. Por isso falarei, sim, a verdade sobre os números, sobre as nossas propostas, debaterei com o senhor em alto nível e gostaria, inclusive, já que estamos debatendo propostas, de conversar um pouco sobre o futuro da saúde aqui em Curitiba. Eu queria ouvir um pouco mais, conheci no primeiro turno algumas das suas propostas para a área de saúde e quero conhecer mais hoje aqui, aproveitar essa oportunidade. Se o senhor puder falar um pouco sobre isso, eu agradeço. Em primeiro lugar, eu não tenho 66 anos, eu tenho 60 anos. Eu nasci em 1956. Em segundo lugar, competência não envelhece. A minha proposta de saúde é tornar efetiva a cobertura da rede de 109 postos de saúde da cidade, é tornar efetiva a cobertura da rede de 10 UPAs ou postos de saúde 24 horas. Colocar um aplicativo para marcação de consultas, tirar o povo da fila do sereno, equipar efetivamente os postinhos de bairro, montar equipes multidisciplinares de saúde onde não falta o médico, deixar médico e remédio no postinho, como eu já fiz quando criei a farmácia curitibana lá atrás. Fazer mutirões para atendimento de especialidades e buscas de exame, usando os hospitais tradicionais de Curitiba, da Santa Casa ao Evangélico, do Hospital de Clínicas ao Trabalhador, passando pelo Hospital do Bairro Novo que eu construí e pelo Hospital do Idoso que o prefeito Dutti construiu e concluiu. A minha ideia fundamental
é que a saúde dê resposta à população já nos primeiros 180 dias de governo. E isso dá para fazer, porque com 50 leitos de UTI a mais e 200 leitos de retaguarda para as UPAs, ao custo de uns 32 milhões por ano, nós podemos efetivamente otimizar o sistema de saúde da cidade. Dá para criar também, a longo prazo, em um ano e meio, um centro de especialidades médicas, um no Hospital de Clínicas, num prédio que lá está, num terreno que lá está ocioso, outro no terreno do governo do estado, na Avenida Kennedy, que já foi do INSS. Dá para fazer uma gestão efetiva de saúde e eu conto para isso na minha equipe com o Dr. João Carlos Baracho, presidente da Associação Médica do Paraná. Então, na área de saúde eu tenho algumas propostas que eu considero importantes. Em primeiro lugar, me preocupa muito a situação das pessoas que têm que ir para a fila da saúde às 4, às 5 horas da manhã, na nossa Curitiba tão boa, mas às vezes tão gelada. Isso chega a ser desumano. Eu acredito que nós temos que agilizar a marcação de consultas utilizando gestão inteligente, utilizando a tecnologia para que as pessoas possam marcar as suas consultas, inclusive com confirmação através do telefone posteriormente. Aí talvez alguém me diga, não, mas a dona Maria tem 60 e poucos anos, não sabe mexer com a internet para fazer a marcação, mas ela tem um filho, uma sobrinha, uma vizinha, um amigo, alguém que sabe. E se ela não souber, ela vai poder também continuar fazendo a marcação presencial. O que não pode é uma pessoa ter que ir de manhã cedo, 4, 5 horas da manhã, enfrentar uma fila, não é para ser atendida, é para marcar a consulta. Então vamos utilizar gestão inteligente. O principal problema na saúde de Curitiba é problema de gestão. Nós tivemos aqui uma pessoa ligada ao ex-ministro Padilha, que acabou desmontando todo o esquema positivo que vinha sendo organizado ao longo dos anos para que a saúde da cidade fosse boa. E aí nós vimos esse caos que estamos vendo hoje. Nós queremos, num valor também de 8 milhões de reais cada um, começar fazendo 2 PAIs, já no primeiro ano de gestão. PAI é o pronto atendimento infantil. Eu quero fazer um na SIC e um no Bairro Novo, no primeiro ano de gestão. Depois podemos expandir. Por que isso? Porque só quem tem filhos sabe o quanto é duro você 2 horas da madrugada ter que ir atrás de um pediatra numa UPA para atender uma dor de ouvido, uma febre de 39 graus de uma criança e não conseguir ser atendido. É muito difícil isso, é dramática essa situação. Então eu tenho esse sonho, eu vou me dedicar muito, eu quero fazer o PAI, o pronto atendimento infantil. Do idoso, candidato Rafael, nós precisamos ampliar o atendimento domiciliar e humanizado. Já existe isso na rede pública municipal, mas precisa ter a sua gestão ampliada. E precisamos também da contratação, e esse é um desafio que teremos devido à falta de recursos do município, mas é um desafio que nós enfrentaremos, inclusive utilizando recursos que virão do corte de cargos em comissão, que muitas vezes são utilizados apenas para colocar aliados políticos. Nós vamos contratar mais médicos especialistas, porque a fila de médicos especialistas, eu não tenho dado desse mês, mas alguns meses atrás, só para ser atendido por um ortopedista, a fila estava em mais de 20 mil pessoas. Agora imagine o senhor, a pessoa com dor no ombro, a pessoa sofrendo e tendo que trabalhar com essa dor sem poder fazer o tratamento. Nós vamos também fazer, em Curitiba, um centro de diagnóstico por imagem. Hoje os exames mais caros para as pessoas são esses exames por imagem, que são recomendados pelos médicos para que eles possam fazer o tratamento adequado e muitas vezes a pessoa demora meses e meses para conseguir fazer esse exame. Nós temos na nossa equipe o Dr. João Guilherme, que é nosso vice, que é um médico, trabalha no SUS
e tem também a sua clínica particular. O doutor Jurandir Marcondes Ribas, ex-presidente da Associação Médica do Paraná e ex-vice-presidente da Associação Médica Brasileira. O doutor Gerson de Sá Tavares, o doutor Arthur Leal, o doutor Fábio Selig, a doutora Eliane Pelissari, o doutor Castellano, que é médico há muitos e muitos anos na rede pública de saúde do município, o doutor Manuel Antônio Guimarães e mais de uma centena de médicos que vão nos ajudar muito a cuidar da saúde de Curitiba. Na nossa gestão, saúde vai ser a prioridade número 1. Na minha gestão vai ser... O problema da saúde será resolvido com melhor gestão e menos construção. Nós podemos usar o Hospital do Bairro Novo para o atendimento de pronto-socorro infantil, que já foi considerado hospital amigo da criança, não precisa construir nada. Nós podemos usar o próprio Pequeno Príncipe, que desde a década de 30 é lugar importante de atendimento às crianças, ali no centro tradicional da cidade, perto, entre a Avenida Iguaçu e a Avenida Silva Jardim, no endereço tradicional do Pequeno Príncipe. Dá para usar um terreno que já existe lá no Bacaxiri para fazer o pronto-socorro infantil norte. Esse com telemedicina, onde pediatras, professores transmitirão os ensinamentos para toda a rede de postos de bairro. Nós podemos fazer inclusão digital com os idosos para uso do aplicativo, com cursos nas ruas de cidadania e nos grupos de terceira idade da FAS, e nas igrejas, e em todos os lugares onde a gente puder criar, no Faróis do Saber, puder criar inclusão digital. Nós podemos visitar os doentes crônicos em casa, nós devemos visitar os hipertensos e os diabéticos em casa para que não venham para o postinho de saúde. E nós podemos criar o centro de especialidades, construindo um prédio ou reformando o prédio do INSS na Avenida Kennedy, em parceria com o governo do estado, mas nós podemos principalmente usar a capacidade ociosa dos hospitais, do Vita, do HC, da Santa Casa, do Trabalhador, do Hospital do Idoso, do Hospital Evangélico, para ali mesmo já fazer os exames. Tem que também requalificar o Hospital Evangélico. Você falou em usar dinheiro de cargos em comissão. Eu quero saber se você sabe quantos cargos em comissão tem a Prefeitura de Curitiba e em quanto isso importa. Você foi a um cartório registrar que você vai cortar 40% dos cargos em comissão. Se foi, deve saber quantos cargos em comissão a Prefeitura tem. Tem que apertar aqui. Olha, nós fizemos diversos levantamentos e percebemos que a Prefeitura tem de 500 a 630 cargos em comissão. As fontes não batem e eu não tenho fontes tão boas iguais às suas, até porque o senhor já foi prefeito e tem gente lá dentro que certamente lhe informa. No entanto, eu tenho uma intenção firme de fazer esse corte de até 40% dos cargos em comissão, até porque percebo, e até aproveito esse momento para fazer um esclarecimento, o senhor mencionou em algum momento que o atual prefeito estaria me apoiando. Não é verdade, não procede essa informação. Quem lhe deu essa informação está equivocado, né? Pode checar, não tem o apoio do atual prefeito Gustavo Frutti. E também não ficarei criticando o atual prefeito, porque não vejo necessidade. Ele teve a resposta aos seus erros nas urnas já, né? O senhor tem o apoio do governador Beto Richa e não vou ficar também todo o tempo lhe incomodando por causa disso. É uma opção que o senhor fez e o senhor vai ter que arcar com esse ônus ou com esse bônus. O senhor deve ter medido as consequências quando tomou essa decisão. Quanto aos cargos em comissão, eu vou sim cortar, porque acho que usam muito esses cargos para fazer nomeações de ordem política, de ordem partidária, e isso até era uma prática nos tempos antigos de administração. Mas a maneira de administrar daqui para frente vai ter que mudar. É necessário reduzir o tamanho da máquina pública,
é necessário cortar mordomias, é necessário, de fato, diminuir esses cargos em comissão. Eu vi que o senhor adotou também uma proposta que eu fiz lá no começo da campanha, achei muito bom, de não colocar a sua esposa como presidente da FASE, eu também não colocarei a minha. Respeito muito Dona Margarita, mas acho que temos que acabar com esse tipo de coisa. A população não está mais aceitando, viu, candidato Rafael, esse tipo de postura. E queria, inclusive, aproveitar, já que o senhor me deu esse gancho, para perguntar para o senhor quantos cargos em comissão o senhor aceitaria cortar da prefeitura caso venha ganhar a eleição. Vou apertar aqui, ó. 40% dos cargos em comissão... Não foi, peraí. Agora foi. 40% dos cargos em comissão, que são 607 na prefeitura, equivale a 243 cargos. É um valor irrisório, não dá para manter a saúde de Curitiba, cujo custo esse ano foi de 1 bilhão e 600 milhões. Tá? Nós temos 4.202 funções gratificadas, que são somadas aos cargos em comissão, dá perto, então, de 4.800 salários um pouco maiores na prefeitura, são a garantia da existência de profissionais competentes dentro da estrutura da prefeitura. Também não dá para não pagar bem, porque senão a gente não tem bons gestores, porque a iniciativa privada paga muito mais, paga a maior os gestores do que a iniciativa pública. Eu acho que é inócua essa proposta. Na minha visão, nós temos que reduzir o número de secretarias, isso sim, reduzir o número de secretarias, enxugar a máquina, diminuir as funções gratificadas. Mas isso só pode ser feito dentro de um cálculo atuarial, depois que a gente veja a capacidade de endividamento da prefeitura, depois que a gente conheça como satisfazer todas as necessidades num âmbito de seriedade administrativa que o povo de Curitiba merece. Na sua proposta, você diz que vai assegurar a cobertura integral das despesas efetuadas com pagamento de creche por livre escolha da mãe. Como você vai viabilizar isso, Neile Prevost? Pode apertar, por gentileza. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu discordo da redução... Não apertou? Tem que apertar aqui, ó. Você aperta. Isso, obrigado. Em primeiro lugar, eu quero dizer, candidato Rafael, que eu discordo da redução das funções gratificadas. Eu acho que nós temos que cortar cargos em comissão. O senhor mencionou aqui ao longo da sua fala, deve ter sido por engano, em reduzir função gratificada. Eu sou contra, porque a função gratificada, ela só serve para o servidor que é concursado na prefeitura. E na nossa gestão eu quero valorizar muito, quero dar toda a força para os servidores concursados, para os servidores de carreira do município, porque esses são realmente os que levam a prefeitura nas costas, e foi um dos grandes erros do nosso adversário do primeiro turno, no início da sua gestão, não ter valorizado mais os servidores de carreira. O servidor de carreira tem que ter total valorização. O orçamento de Curitiba, a previsão orçamentária para o ano que vem é de 9 bilhões de reais. Se nós somarmos aí os 4 anos e formos um pouco otimistas, essa previsão pode chegar a cerca de 40 bilhões de reais. Com esses 40 bilhões de reais, estabelecendo prioridades, eu vou cuidar muito bem da saúde, da educação, da mobilidade urbana e também desta questão de segurança, porque cabe à prefeitura fazer o auxílio e não apenas ficar reclamando da ausência de policiais militares na cidade. E as creches, que na verdade são CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil, elas estão incluídas no quesito educação, quando a educação eu me refiro. Nós podemos também ter, além dos CMEIs, talvez uma ou outra estrutura de emergência da prefeitura para, por exemplo, essas mães que trabalham como enfermeiras à noite,
mães que trabalham como garçonetes, como cozinheiras nos restaurantes, nós podemos ter uma estrutura aqui na Regional Matriz, já existe uma ali na região da Vila das Torres, podemos ter mais uma que funcione até mais tarde e que não precisa obrigatoriamente ser educacional num primeiro momento. Agora, as creches, o que a gente vai ter que fazer é parceria com as entidades da Igreja Católica, das igrejas evangélicas. Por exemplo, lá na Santa Quitéria, o padre José Luiz, que é um grande amigo meu, faz um trabalho lindo numa creche, um trabalho exemplar. A prefeitura pode direcionar um valor do orçamento para suprir essa ausência de vagas. E aí a gente dá um cartão creche para essas mães e elas vão lá e a prefeitura vai cobrir esse custo. Porque se não for feito isso, candidato Rafael, o prefeito, seja ele quem for, seja o senhor, seja eu, arrisca-se a ter seríssimos problemas com o Ministério Público. Hoje é uma questão legal. Todas as crianças, por lei, têm o direito de estar dentro de uma creche, ou creche como o senhor fala, CEMEI, como dizem as professoras da prefeitura, os centros municipais de educação infantil. Então, nós não podemos nos negar a destinar uma boa fatia do orçamento para isso. Aqui. Eu falo a língua do povo, o povo chama creche, os pedagogos e educadores chamam de centros municipais de educação infantil. Como eu sou poliglota, consigo falar as duas línguas. Minha ideia é que exista parceria com entidades conveniadas, mas essa parceria em torno de um per capita, em torno de uns R$500 por mês. Não dá para prometer qualquer coisa. Prometer, como o senhor prometeu, eu estou lendo o seu plano de governo, cobertura integral das despesas efetuadas com pagamento de creche de livre escolha da mãe. Vai que a mãe vai numa escola particular de R$1.200. Você vai tirar a vaga de uma outra criança, porque vai pagar o preço de duas crianças quando podia estar pagando de uma só. Hoje, a prefeitura remunera as entidades e diz que tem um custo de entre R$405 para uma criança de 0 a 3 por mês e de R$365 para uma criança de 4 a 5. O ano que vem eu acho que vai ter que ser uns R$550. A ideia é reabrir já os 47 berçários, terminar e abrir os 19 CMEIs que estão ou inacabados ou fechados e prontos esperando matrícula. E depois ir avançando paulatinamente, trazendo o douto Ministério Público para ver também as dificuldades do município. É isso que tem que fazer com responsabilidade. Eu quero saber, Neile Prévost, qual é a tua proposta para a educação? Você vai manter as coisas acordadas pelo prefeito que está saindo com o magistério municipal? Qual é a sua proposta para dar uma ampla visão de educação e cultura para as nossas crianças? Olha, em primeiro lugar, ainda sobre o assunto creches, eu quero deixar bem claro que nós também teremos, evidentemente, um valor per capita. E entre as escolas que estejam, as creches que estejam, os CMEIs que estejam, particulares ou de entidades que estejam na lista dessas que aceitaram o nosso valor per capita, haverá a livre escolha da mãe. Isso é óbvio, né? Não deveria nem ser necessário ter que explicar uma coisa dessas aqui. É evidente que haverá uma tabela para isso. Seria impensável algo diferente disso. Quanto à educação, eu acredito muito que educação de qualidade só se faz valorizando e respeitando os professores. E, além disso, envolvendo os pais dos alunos dentro de um grande sistema de ensino que deve ser mais do que apenas um sistema de ensino. Deve ser um sistema de aprendizado. Para que esse sistema de aprendizado funcione de verdade, é fundamental nós termos um acompanhamento permanente da sociedade
em relação à vida escolar, nós mantermos as professoras com a autoestima elevada, nós buscarmos alternativas para que as crianças possam ter mais tempo dentro das escolas, nós oferecermos merenda de qualidade, nós proporcionarmos aulas de reforço, nós levarmos arte, literatura, música, cultura para dentro da escola e também o esporte para dentro da escola. Quanto mais crianças nós tivermos dentro da escola, longe da rua, longe do crime, longe da violência, melhor será para todos nós. Aqui. Deu? Mais uma vez. Aí. Eu vou governar dando prioridade absoluta à educação. Os faróis do saber voltam como casas de inovação e conhecimento, com Fab Labs dentro dos faróis, com os computadores de ponta e com a renovação do acervo bibliográfico. Sempre um farol na porta da escola, ou pelo menos um farol para cada 4 ou 5 escolas municipais. Eu vou governar em conjunto com o colegiado dos diretores das escolas públicas municipais. Eu vou pagar o plano de cargos e salários acordado pelo prefeito Gustavo Frutti e que ele deixou para ser pago e honrado a partir de 2017. Eu assumo o compromisso integral de apoio com os professores. Eu vou trabalhar muito na formação continuada dos professores. Eu vou tentar melhorar a qualidade da merenda escolar nos CMEIs e nas escolas. Nos CMEIs, os funcionários não vão precisar mais comer o que sobra da comida que é mandada para as crianças, como acontece tristemente hoje. Eles vão ter a sua própria refeição. Eu vou mergulhar profundamente na realidade escolar. Quero até tomar lição das crianças. E vou colocar a escola moderna na linha digital. Vem aí o Curitibinha Digital, Lições Curitibanas Digital, vem aí aplicativos didáticos intensos para serem compartilhados com as crianças. Vem a mais segura orientação de um prefeito amigo da causa da educação. Eu sou adepto do ensinamento de Sócrates, de que a cidade não precisa ser educada, a cidade precisa ser governada. Isso não é marketing, isso sai do meu coração, de filho, de mãe e de pai professores. A minha mãe embalou meu berço e me aleitou enquanto dava aulas. O meu pai me acarinhou e me ensinou matemática com os dedos sujos de giz. Ele trouxe a computação eletrônica para a Universidade Federal do Paraná, o professor Eurico da Che de Macedo. E é com essa visão de inovação e amor que eu quero a melhor escola pública do Brasil em Curitiba, o melhor ensino fundamental do Brasil em Curitiba. Quero linhas de conhecimento, onde no contraturno escolar, com a possibilidade, inclusive, de viagens de ônibus na rede integrada de transporte, os alunos vão aos museus, vão aos teatros, conheçam os espaços urbanos, a estação de tratamento de água, a estação de geração de energia, o centro de controle de tráfego, o Museu Paranaense, o Memorial da Cidade, o Museu Oscar Niemeyer, e também as crianças tenham no contraturno escolar aula de inglês, aula de música, aula de espanhol, aula de italiano. Claro que por eleição, cada criança vai escolher os conteúdos que ela vai querer seguir no contraturno escolar. É meu propósito dar a Curitiba o melhor ensino fundamental do país. É meu propósito fazer com que as nossas escolas municipais se transformem em efetivos endereços de cidadania, onde as crianças serão protegidas do tráfico de drogas e da queda nas vicissitudes de uma vida abandonada. Contem comigo, professoras, contem comigo, crianças de Curitiba. Gostei das propostas, mas foi-se o orçamento inteiro, né, do ano. 9 bilhões para fazer tudo isso não vai ser fácil. De qualquer maneira, falando ainda em educação,
eu quero dizer que nós precisamos muito do contraturno escolar. É fundamental nós valorizarmos os professores, nós darmos a eles um resgate da sua autoestima, que vem abalada desde aquele triste episódio que aconteceu lá no Centro Cívico, um fato de violência profundamente desnecessário, e dizer para as professoras e professores de Curitiba que eu farei propostas viáveis para a educação, mas todas elas passarão, primeiramente, pelo diálogo franco com vocês. Eu sou um homem que gosto de ser transparente, de ser correto na minha palavra, de dialogar de forma democrática com todos os setores da sociedade. O objetivo da escola é que ela seja, de fato, excelente para as crianças. Seu tempo encerrou no primeiro bloco. Agora o candidato Rafael Greca vai ter 2 minutos e 22 para encerrar antes do primeiro bloco. O relógio vai parar nesse momento, porque o programa não aceita contar, mas a gente vai botar na tela uma contagem regressiva e depois o senhor continua no segundo bloco. Candidato Rafael Greca, por favor, o senhor tem 2 minutos a partir de agora. 2h22. 2h22, exatamente. Eu não tenho que... Acho que eu que tenho que apertar. Não, o relógio não vai funcionar, vai estar na tela, que não se preocupe. O problema do orçamento inteiro ir na minha proposta de educação não é verdade, porque nós podemos fazer a educação complementar ao projeto de cultura. Formamos plateia e remuneramos os artistas e os produtores culturais locais e fazemos o contraturno escolar. Essa visão equivocada de que o processo de educação, que é o processo de criar o ser, tem a ver com o bolso, que é o processo de ter, de possuir, é a visão equivocada de uma pessoa que não sabe a diferença entre essência de dádiva e entranhas de posse. A educação não é um ato de desperdiçar dinheiro, é um investimento no futuro da cidade. A geração Farol do Saber, que está habilitada agora para os Fab Labs, para as coworkings, para as startups, essa que é a juventude mais inteligente do país, hoje, ela foi formada por um prefeito que amava a educação. E é nesse sentido de que sinapses no cérebro, lampejos de luz, quando a criança aprende assim, Ivo viu a luva, sai uma luzinha no neurônio. Quando ela diz I, vem uma luzinha. Quando diz V, outra luzinha. Quando diz O, outra luzinha. Quando diz a frase inteira, um clarão. Essa visão das sinapses que formam a claridão, a luz do saber, isso não tem preço. Isso não custa nada, mas também não tem preço, porque é o infinito investimento no bem que essa cidade merece. Essa cidade que fez a Universidade do Paraná com recursos próprios do município. Essa cidade, onde na primeira universidade os professores pagavam para ensinar e os alunos, e mesmo os mais pobres, tinham chance de serem matriculados, como foi o caso da Maria False e da engenheira negra Enidina Marques. A educação, a Maria False é a primeira médica, a educação é um bem inestimável, ela não tem preço e ela será o meu investimento. Por isso, pouco se me dá quando tentam me colocar como inimigo da educação. Isso ninguém acredita, não cola em ninguém. Candidato, seu tempo encerrou também, o primeiro bloco está encerrado, então cada um dos candidatos, como você acompanhou, teve 25 minutos de tempo nesse primeiro bloco para se manifestar, e agora a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos, os candidatos têm direito a tomar uma água, esticar as pernas e voltam daqui a pouco então para o segundo nosso jogo. Nosso debate com mais 20 minutos para cada um, 40 minutos no total, somando um total então de 1h30 de debate em que, como você está vendo, não há nenhuma intervenção externa. Os candidatos entre eles, porque a nossa ideia aqui é tentar ter o mínimo de amarras para que você possa conhecer os candidatos da maneira como eles são de verdade, sem marqueteiro, sem acesso a laptop, sem acesso a telefone celular para contato com o externo e também sem a intervenção de ninguém para fazer pergunta, para definir tema. Se eles quiserem falar de um tema, vão falar, de outro vão falar também, não tem sorteio de tema, não tem nenhuma amarra desse tipo, o que até é facilitado, porque os jornais, ao contrário das TVs e das rádios, não têm a obrigação de seguir certas regras da Justiça Eleitoral
que são restritivas para os órgãos que são de concessão pública. Não é o caso do jornal, não é o caso da internet, então nós temos a facilidade de fazer esse tipo de debate mais solto e quem sai ganhando, lógico, é você, espectador, você, eleitor, que tem a possibilidade de conhecer a fundo os candidatos sem intervenção externa. A gente fez um debate com o Gustavo Fruit e o Rafael Greca, depois com o Tadeu Venere e o Néley Prévost, a Xênia Mello com o Afonso Rangel e a Maria Vitória com o Requião Filho, somando aí 4 debates, cada um deles de 1h30, 6 horas de debates. Nós fizemos também as sabatinas, 2 horas de sabatina com cada um dos candidatos, os jornalistas da Gazeta do Povo fazendo entrevistas durante 2 horas com cada um dos candidatos. Como eram 8 candidatos que participaram, nós tivemos então mais 16 horas de transmissão em tempo real, somando 22 horas. Hoje nós vamos chegar perto já de um dia inteiro de transmissão em tempo real. Aliás, as sabatinas, tanto do Néley Prévost quanto do Rafael Greca, que são os 2 candidatos que passaram para o segundo turno, elas estão aí disponíveis para você no site da Gazeta. Caso você tenha interesse, se ainda não viu ou se quer tirar dúvidas, você tem 2 horas de entrevista com o time de jornalistas da Gazeta do Povo, perguntando para eles questões difíceis sobre o passado, sobre a vida deles, sobre a vida pregressa e também sobre as propostas, o plano de governo de cada um deles. Tem 2 horas de entrevista com o Rafael Greca para você assistir, 2 horas de entrevista com o Néley Prévost. E nesse segundo turno a gente também está tentando marcar com os candidatos mais 2 debates para serem transmitidos ao vivo aqui da Gazeta do Povo. As assessorias nesse momento discutem com a nossa direção de redação quais vão ser as regras, se vai dar para marcar essas 2 datas. Nós estamos nos esforçando para que isso aconteça assim, para você poder conhecer ainda melhor as propostas e tirar suas dúvidas. E nós também estamos tentando marcar uma sabatina com cada um dos vices dos 2 candidatos. A gente sabe que o vice tem um papel importante na chapa, inclusive podendo assumir a prefeitura caso o titular se sinta impedido por algum motivo. A gente viu na presidência da República isso acontecer recentemente, então é sempre importante a gente prestar atenção aos vices também. Então o João Guilherme, que é vice do Néley Prévost, e o Eduardo Pimentel, que é vice do Rafael Greca, estão sendo convidados pelo nosso departamento de jornalismo para comparecerem aqui também no nosso estúdio, fazerem uma sabatina com o nosso time de jornalistas, respondendo a meia hora de perguntas cada um, para que você possa conhecê-los cada vez melhor também. A ideia da Gazeta do Povo é sempre essa, de dar a maior transmissão possível, o maior número de informações possível para que você possa saber em quem está votando, assim como já votou no dia 2 de abril, vai votar também no dia 2 de outubro, vai votar também no dia 30 de outubro. E, aliás, no dia 30 também, assim como nós fizemos aqui no dia 2, caso você não tenha visto, nós ficamos quase 5 horas no ar aqui no estúdio, um time de jornalistas acompanhando a apuração em tempo real, a apuração da Prefeitura aqui de Curitiba, das principais prefeituras do Estado, das principais prefeituras do Brasil e também da Câmara Municipal aqui de Curitiba, que elegeu seus 38 vereadores. E é evidente que no dia 30, agora com o segundo turno, aqui em Curitiba, em Ponta Grossa, em outras cidades do país, em Rio de Janeiro, cidades importantes decidindo seus prefeitos, a gente também vai fazer transmissões no Facebook, no site da Gazeta, para você estar sempre antenado, sempre sabendo a maior informação política, a melhor informação política possível, com o máximo de detalhes. É para isso que a gente trabalha aqui dia a dia. Não só no site, não só nas transmissões ao vivo, não só no Facebook, mas também nas reportagens de texto. Se você entra no site da Gazeta do Povo, por exemplo, você vai poder ver os perfis que o Felipe Aníbal, um dos grandes repórteres aqui do jornal, fez de cada um dos 2 candidatos que passaram para o segundo turno. O Felipe Aníbal conviveu por algum tempo com o Rafael Greca, conviveu por algum tempo com o Néley Prévost e escreveu o perfil dos 2, assim como escreveu também de outros candidatos que não passaram para o segundo turno. Você pode, então, acessar esses perfis para saber mais sobre os 2 candidatos. Você tem informações nos blogs de política da Gazeta do Povo, Caixa Zero, por exemplo, o Reinaldo Bessa tem feito bastante informação política aqui também, o Certas Palavras, você tem vários blogs cobrindo política aqui na Gazeta do Povo e a editoria de vida pública inteira com um time de repórteres trabalhando de manhã, de tarde e de noite para você saber tudo sobre os candidatos que estão disputando. No primeiro turno, então, nós fechamos aqui o Rafael Greca com 356 mil votos, 38% dos votos e terminando em primeiro lugar, mas como ele não atingiu 50% dos votos que é exigido para encerrar a eleição no primeiro turno nas capitais, nós vamos ter o segundo turno com o candidato Néley Prévost, que teve 219 mil votos, equivalente a 23% dos votos válidos e, como você sabe, desbancou aí com isso o prefeito atual Gustavo Fruit, que era candidato à reeleição, mas
que fez 20% da votação. A gente, então, vai passar agora, daqui a pouco, para o segundo bloco entre esses dois candidatos, para que eles possam continuar fazendo as suas propostas. Você viu no primeiro bloco algum nível de agressividade, mas a maior parte do tempo os dois falando de propostas. E só para fazer um parêntese aqui, os dois mencionaram pesquisas internas das suas campanhas, pesquisas de intenção de voto. Só reforçando, não existe até o momento registrada no TRE, na Justiça Eleitoral, nenhuma pesquisa em Curitiba para segundo turno. Nem Ibope, nem Datafolha, nem nenhum instituto registrou pesquisa por enquanto. Então, esses números que eles estavam falando, se é que eles têm, eles não têm essas informações oficializadas pelo TRE e, portanto, elas não podem ser consideradas oficiais e nem sequer podem ser divulgadas. As pesquisas só podem ser divulgadas depois de registro na Justiça Eleitoral e de passar por todo um processo de validação que demora 6 dias no total. Então, mesmo que alguém registrasse hoje uma pesquisa no TRE, aqui para Curitiba, ela só poderia ser divulgada na próxima terça-feira, 11 de outubro. Mas, por enquanto, esse registro não há. Portanto, se os candidatos falaram aqui de pesquisas, são pesquisas internas que eles podem ter, talvez, mas eles não podem falar de números, até porque isso é proibido pela legislação eleitoral, só para deixar claro isso. Uma outra questão de legislação eleitoral que a gente vai falar agora, só para a gente já se preparar para o segundo bloco, o Rafael Greca já está aqui de novo no estúdio, o Nele Prevot já está voltando também, a gente já informou no começo, mas é bom deixar claro, a gente vai ter nessa segunda parte do debate a possibilidade de direito de resposta, mas só depois que o tempo de um dos candidatos se esgotar no reloginho que você viu ali funcionando durante o debate. Ou seja, a partir do momento em que um dos candidatos chegar no zero e não tiver mais direito à palavra normalmente, aí sim, se ele se sentir ofendido pelo seu oponente, ele poderá pedir e o nosso departamento jurídico vai decidir se é ou não o caso de dar 1 minuto para que ele se pronuncie sobre aquela ofensa. Lembrando que só há direito de resposta se houver ofensa pessoal. Não pode ser ofensa à gestão ou ofensa a algum posicionamento político. Tem que ser uma ofensa pessoal que se enquadre em injúria, em calúnia, em difamação. E o nosso departamento jurídico, que tem experiência no assunto, faz debates na RPC há muito tempo, está aqui para avaliar possíveis pedidos nesse sentido. Se a ofensa acontecer durante o debate, enquanto os dois ainda têm tempo para se manifestar, então a gente entende que o candidato pode responder a essa ofensa usando o seu próprio tempo, sem que haja a necessidade de intervenção de jurídico. A gente não quer judicializar nada se não for absolutamente necessário. Então, só há pedido de direito de resposta se houver esse entendimento do jurídico e só no finalzinho do debate, quando um dos candidatos já tiver o tempo zerado. A gente imagina que isso não vai ser necessário, porque os dois candidatos, inclusive aqui no primeiro bloco, já fizeram uma espécie de juramento que vão fazer o debate no mais alto nível, sem ofensas pessoais, sem partir para agressões ou para críticas mais pesadas. Aparece que, inclusive, que no primeiro bloco isso foi respeitado, apesar de, lógico, nem sempre a crítica deixar de existir, ela vai existir, mas não houve críticas mais ofensivas. A gente imagina que no segundo bloco esse tratamento dos candidatos continuará existindo e, portanto, não haverá motivo para a gente judicializar nada, para ter direito de resposta aqui. No momento, o candidato Rafael Greca já voltou para o estúdio aqui, o candidato Rafael Greca do PMN já está no estúdio e o candidato Nele Prevot já está também entrando aqui, em breve já estará também a postos para a gente voltar para o nosso segundo bloco. A gente agradece demais a preferência e a audiência de você que está aí no nosso site acompanhando em tempo real o nosso debate, o primeiro debate do segundo turno. A gente teve a apuração dos votos aí a menos de 72 horas e já conseguiu marcar com as assessorias. A gente fica muito feliz de poder fazer no nosso estúdio aqui, com as novas mídias, com as mídias digitais, o primeiro debate da eleição curitibana. As TVs também vão começar a fazer os seus debates já nessa semana. Nessa semana, na sexta-feira, existe um debate marcado na Band, né, no canal 2, vai passar na sexta-feira à noite, mas a gente vai também cobrir aqui pelo jornal, os debates também na RIC, na RPC, mais perto do segundo turno já da votação, mas aqui a gente teve então a felicidade de fazer o primeiro debate. A gente fica muito feliz de poder contribuir então para esse debate democrático que vai ajudar você, cidadão, a saber mais sobre os dois candidatos. Só deixa eu perguntar aqui, então, para o nosso departamento técnico, se já está tudo pronto. Rodrigo, como é que a gente está aí?
mais um minutinho e os dois candidatos já vão estar, então, em tempo real com você, eleitor, aqui para mais 20 minutos, cada um deles, de propostas. O Departamento Técnico me informa que, então, já está tudo pronto. Como no primeiro bloco, quem começou falando foi o candidato Rafael Greca, nesse segundo bloco, quem começa falando é o Nele Prevot. Eu vou pedir, então, a gentileza do candidato Greca de bater no reloginho para que o candidato Nele Prevot faça a sua primeira intervenção nesse bloco. Por favor, candidato, o debate é com vocês. Desse lado. Ih, saiu aqui do ar o negócio. Só um instantinho, tivemos uma dificuldade técnica aqui com o nosso iPad. Os candidatos estão prontos já aqui. O Rodrigo só está marcando o reloginho para começar. Vamos lá, candidato Nele Prevot, por favor. Bom, então, como eu no primeiro bloco não fui o que iniciou, agora eu quero começar agradecendo Curitiba. Agradecendo a você, cidadão, que me deu a oportunidade de estar nesse segundo turno. Para alguém como eu, que nasceu em Curitiba, que se criou em Curitiba, que foi vereador mais votado de Curitiba, que foi deputado mais votado de Curitiba, que foi secretário de Estado no governo Jaime Lerner, com apenas 25 anos de idade, que estudou em escola pública, na escola estadual Nice Braga, no bairro da Santa Quitéria, que depois estudou também no Colégio Bom Jesus, no Colégio Marista Paranaense, para alguém que tem uma história toda de vida em Curitiba, que vive com a sua família em Curitiba, que cria o seu filho em Curitiba, é uma honra imensa estar nesse segundo turno. E dizer aos curitibanos que, se for da vontade de Deus e se for a vontade democrática da nossa boa gente, eu, é claro, que sendo vitorioso, dedicarei as horas mais preciosas dos meus dias e das minhas noites a cuidar bem de Curitiba. Eu queria que o candidato Rafael Greca, essa vai ser a minha primeira pergunta, fizesse um resumo, um breve resumo da vida dele parlamentar. Nós já sabemos que o senhor é engenheiro, o senhor já contou isso no programa de televisão, o senhor foi prefeito de Curitiba, mas o senhor foi também deputado. Eu queria que o senhor me fizesse um breve resumo da sua vida parlamentar, dos cargos parlamentares que o senhor ocupou. Eu gostaria de discutir Curitiba. Não gostaria... Ao relógio, desculpa, Rafael. Um toquezinho, está funcionando. Não é nem discutir, é só saber as funções. Eu gostaria de discutir Curitiba. Né? Não gostaria de discutir a minha vida parlamentar, mas eu fui vereador de Curitiba e lá fundei a bancada Pró-Cidade, onde treinei os meus colegas vereadores à luz do plano de urbanismo e da lei de zoneamento e uso do solo de Curitiba. Depois eu fui deputado estadual, onde me sobressaí pela defesa da educação, do magistério, pela defesa na época do BADEP, que estava para ser privatizado. Daí eu abri os portões da Assembleia defendendo os professores no grande e grave episódio de 30 de agosto de 1988, com risco da minha própria vida. Daí eu fui eleito prefeito de Curitiba. Depois eu fui deputado federal, onde eu votei. A coisa mais destacada foi o Estatuto das Cidades e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu quero usar a minha experiência parlamentar, aliada à minha experiência de engenheiro urbanista do IPUC e a minha experiência de economista formado também aqui em Curitiba, para servir a cidade e, quem sabe, nós ganharmos juntos um novo prêmio mundial do Habitat. Candidato Rafael Greca, eu gostaria agora de perguntar para o senhor sobre as suas propostas para a área de mobilidade urbana. A mobilidade urbana tem que ser toda multimodal. É muito importante que nós tenhamos tarifas justas, um sistema com operação inteligente e que VLTs ou VLTs, ônibus, bicicletas, táxis movidos a petróleo ou elétricos, conversem todos entre si e também com os pedestres. Os terminais têm que ser requalificados,
Por exemplo, no do Cabral e no do Campo Comprido chove dentro, no do Boqueirão também. As estações tubos têm que ter os elevadores para acessibilidade de pessoas com deficiência refeitos, tem que ter conforto térmico, e é possível fazer isso sem gastar energia, com o uso da energia solar e com o uso de ar-condicionado térmico, que coloca o ar quente dentro do solo e bomba ar frio para fora da estação. Já há tecnologia do Cefet, do professor Alexandre Fernandes, para isso. Aliás, o escritório do Jaime Lerner já fez isso em Recife, com a ajuda desse técnico curitibano. Eu quero fazer táxis elétricos, ciclovias solares, no modelo das que são praticadas na Holanda. Eu quero um trânsito sem gargalos. Linha calma não pode ser, área calma ou via calma não pode ser para deixar todo mundo nervoso. Nós temos que rever o trânsito na perspectiva da circulação e não da indústria das multas. Eu reafirmo meu pedido à Gazeta do Povo que no auditório do Ministério Público promova uma ampla discussão com a nossa presença para nós buscarmos uma tarifa justa, social e legítima, com lava-jato em tudo que houver de errado na catraca ou no contrato, para que não o rodante tem que ser conservado, e o combustível, que pode ser resolvido, mas que é um item mínimo na tarifa, pode ser modificado. Por exemplo, a minha proposta é mover os ônibus com lodo de esgoto e lixo orgânico processado em usinas de biogás, eletricidade gerada através do biogás, ou então com energia solar ou com outra tecnologia que se comprove que esteja sendo aplicada no mundo. Eu gosto da ideia de ônibus inteligentes, onde uma tag no para-brisa do ônibus já aciona o semáforo. Quando há fila no tubo do ligeirinho, o sistema já denota que está falido, que não está funcionando, porque o tubo é dimensionado no exato tamanho do ônibus que nele aporta. Não pode ter fila para fora do tubo, e muito menos para fora dos grandes tubos, dos biarticulados, como está acontecendo. Tem que recalibrar o sistema. Os terminais têm que ser multimodais e a URBS tem que ter restaurada a sua capacidade de gestão. Não se trata de ter ódio à URBS. A URBS é uma companhia onde o prefeito tem a maior parte das ações. É um instrumento de mudança e de melhora do sistema de transporte da cidade. É só isso. A minha mobilidade também passa pela ideia de terminais humanitários na porta dos hospitais. Por exemplo, no Erasto Gettner, no Hospital de Clínicas, no Hospital do Trabalhador, no Hospital Pequeno Príncipe, no Hospital do Idoso, no Hospital do Bairro Novo. Os ônibus devem chegar mais perto, devem ter acessibilidade com pisos dóceis. Os 4.500 quilômetros de rua da cidade, com 9.000 quilômetros de calçadas, têm que ser progressivamente requalificados, seja na forma de investimento público, com calçadas asfaltadas, como eu já fiz na minha gestão, na Rua Trindade, por exemplo, ou na Avenida Iguaçu, ou seja, através de plano comunitário de requalificação até nós chegarmos nos padrões internacionais. Há uma coisa importante, que é nós retomarmos o programa municipal de acesso, a rede de acesso com micro-ônibus que grupos de deficientes podem acionar, e requalificarmos os táxis também, para tornar a cidade cada vez mais acessível. Na área de mobilidade urbana, a nossa proposta é a reintegração do transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana, pois é impossível pensarmos o futuro da cidade sem planejarmos conjuntamente o futuro dos municípios que são conurbados com Curitiba. O que é um município conurbado? É aquele município da região metropolitana que faz fronteira com um ou mais dos 75 bairros da nossa cidade. Municípios como Pinhais,
Colombo, São José dos Pinhais, Campo Magro e outros. Além disso, nós vamos sim diminuir os 4% que a Urbis abocanha da tarifa de transporte e com esta redução nós vamos conseguir baixar a tarifa de ônibus de R$ 3,70 hoje para 10 ou 15 centavos a menos. É pouco, mas é o que nós podemos nos comprometer que conseguiremos fazer nos primeiros 90 dias de gestão. Vamos investir mais em ciclovias, ciclovias de verdade, como as ciclovias que eram feitas quando Jaime Lerner era prefeito de Curitiba. Não vamos exterminar as ciclofaixas, mas temos uma certa preocupação com a segurança dos ciclistas nessas ciclofaixas. A ciclofaixa, Rafael, ela que está ao lado da chamada Via Calma. Muitas pessoas confundem área calma e via calma. A área calma é essa área no centro da cidade que o atual prefeito destinou para que os carros andem em uma velocidade inferior. A Via Calma é, por exemplo, ali na 7 de setembro e passa ao lado da ciclofaixa, que, por sinal, está pintada com faixas da cor errada, faixas que não respeitam o Código Nacional de Trânsito. Nós podemos analisar, estamos já analisando, e é possível, isso não é uma promessa, mas é possível, porque temos que ter em conta também uma responsabilidade muito grande em relação à vida das pessoas, mas é possível aumentar em 10 quilômetros a velocidade na chamada área calma, desde que não ultrapassemos os limites estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Ainda na área de mobilidade, a nossa proposta principal não é o VLP, o veículo leve sobre pneus, é o VLT, veículo leve sobre trilhos, pois com o VLP a licitação pode ficar amarrada com as empresas de transporte coletivo. Nós queremos que não fique amarrada. Então nós propomos o veículo leve sobre trilhos, movido a energia elétrica, menos poluente, mais confortável para os passageiros, o VLT utilizando ou a linha verde ou a margem da linha de trem que corta a cidade. Nós precisamos negociar, seja você ou seja eu, prefeito, nós temos que negociar com a ALL para tirar essa linha de trem de dentro da cidade, porque isso é um problema que hoje causa muita insatisfação nos curitibanos e também perigo, até pessoas já morreram devido ao trem dentro de Curitiba. E uma terceira alternativa, que não é a que mais me agrada, seria o VLT nas avenidas onde passam o Expresso, nas canaletas do Expresso. Ali já temos o BRT, que pode ser melhorado, não vejo que seja a melhor alternativa para o VLT. De qualquer forma, vamos decidir isso tecnicamente, com a participação de toda a sociedade dando a sua opinião. Nós, através de startups, hackathons e coworkings, vamos buscar novas ideias dos jovens, inclusive vamos elaborar um aplicativo para que de maneira digital as pessoas possam votar nesses assuntos relevantes para a cidade e dar a sua opinião para que o prefeito tome a sua decisão, também respaldado pelo que pensa a sociedade. A nossa gestão vai ser uma gestão do diálogo, uma gestão da conversa franca com todos. Como dizia o filósofo grego Sócrates, que o senhor gosta de citar, nós sempre temos que aprender mais. O que nós mais sabemos é que pouco sabemos. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se prepara, mais a gente sabe que precisa saber cada vez mais. Eu não sou dono da razão. Eu tenho essas propostas e, junto com os curitibanos, tomarei as melhores decisões para transformar o nosso trânsito em um trânsito mais ágil e mais seguro. E vamos sim combater a indústria da multa, que por sinal hoje recebe, Rafael, não sei se você já está sabendo disso, mais de R$ 400 mil da Urbis por mês
para os radares ficarem aí multando as pessoas, em vez de ser feito um trabalho de prevenção, de educação. R$400 mil para a empresa de radares. Eu não sei onde você começa, onde eu termino. O que eu sei é que a maioria das suas propostas também está no meu programa de governo. Inclusive essa da consulta à população através de uma espécie de praça eletrônica, um plebiscito contínuo que o prefeito pode fazer com o aplicativo de internet. Com relação aos 4% para baixar a tarifa, eu quero te livrar desse perigo. Porque você vai despedir todos os funcionários da URBS? Tá valendo? Tem que apertar de novo, Rafael, por favor. O meu parou. Não, você tem que apertar de novo, teu mais devagarinho. Aí. Não, eu não vou despedir nenhum funcionário da URBS. Eu vou trocar a atual diretoria da URBS. Eu vou cortar, eu vou abrir a caixa preta da URBS. Eu vou cortar excessos que possam existir. Os funcionários da URBS e todos os servidores públicos municipais, eu vou trazer pro lado do prefeito, porque prefeito nenhum consegue fazer nada de bom se ele não tiver o respaldo da sua equipe. Eu aprendi na minha vida que ninguém faz nada sozinho. Eu quero ser um prefeito querido e respeitado pelos servidores públicos do município. Eu vou ajudar a melhorar muito a vida dos nossos servidores públicos. Vou, por exemplo, na área da saúde, fazer com que seja resgatada a valorização das pessoas que trabalham na ponta, que trabalham nas unidades de saúde, que estão altamente desanimadas porque hoje não estão sendo estimuladas, não estão sendo apoiadas no seu trabalho. E o mesmo vai valer para a URBS e para todas as áreas da prefeitura. Quero também dizer ainda sobre mobilidade urbana que nós vamos fazer algumas intervenções pontuais no trânsito que são muito importantes, como, por exemplo, as trincheiras e viadutos da linha verde, a duplicação do viaduto do Orleans. Vamos ter que desatar o nó da Jacarezinho com a Manoel Ribas. Vamos ter que resolver aquele seríssimo problema de congestionamento que temos lá no final da Eduardo Esprada, nas proximidades da SIC. Para isso, nós traremos uma equipe de engenheiros competentes. Não vou nomear o meu secretariado baseado em critérios políticos. Vou pegar e fazer um convite para as melhores cabeças de Curitiba, para as pessoas mais preparadas, que tenham ficha limpa, que tenham amor profundo por essa cidade e que conheçam muito de cada assunto para que venham administrar junto conosco. Eu insisto que os 4... Peraí. Eu insisto que os 4% da taxa de administração do sistema de transporte são para fiscalização das empresas de ônibus, das idas e vindas corretas dos ônibus, para manutenção dos terminais, dos equipamentos públicos, são para sustentação da URBS. Se não saírem da URBS, vão sair do cofre da prefeitura, já que você não vai despedir todo o funcionalismo da URBS. Eu insisto que mobilidade é circulação. Eu acrescentaria o viaduto do Orleans, as trincheiras da linha verde, aos gargalos da Manoel Ribas e da Eduardo Esprada, a necessidade de dar acessos ao Tatuquara. A trincheira do Ceasa está pronta e não tem acesso entre o Umbará e a SIC. O viaduto da Rua Francisco Xavier Ferreira está terminando em cima da Vila Pompeia e não tem acesso para carros, está parado, dá em cima de um espaço de habitação popular que precisa ser removido, requalificado, para que se possam fazer as alças e o Tatuquara possa ter uma saída. É preciso fazer uma trincheira entre o Campo de Santana e o Umbará. É preciso que a malha viária inteira da cidade flua, como a circulação das veias e artérias do nosso corpo, sem gargalos. E é preciso não colocar nas questões técnicas nenhuma pitada de marketing ou de demagogia, porque corre risco um prefeito que se transforma num produto de marketing
de ser uma coisa que não deu certo. É nesse sentido que, tendo feito direito o meu ofício de prefeito, eu quero propor para Curitiba um plano de acessibilidade, mobilidade, transporte e circulação multimodal, com tarifa justa e de dimensão metropolitana. Até porque fui eu que fiz a Rede Integrada Metropolitana de Transportes, que ficou concluída em 1995. Naquela época eu recebi o autor da Terceira Onda, o sábio Alvin Toffler, que, vendo Curitiba e tendo já sido começada a discussão de um metrô só no eixo norte-sul, que era o eixo de maior capacidade, o mais rentável, ele me disse: não, Rafael, tem que fazer todos os serviços em rede. O mundo do moderno vai ser em rede. A capacidade do prefeito é olhar adiante, mas também é ouvir o povo, estar onde o povo está, porque os olhos não veem e o coração não sente aonde os pés não pisam. Esse segundo turno da eleição vai servir para me elucidar ainda alguns problemas de Curitiba. Eu sempre aprendo quando converso com a população. Ele vai servir para que eu calibre as minhas ideias e apresente com uma equipe inovadora, onde sempre cada técnico sênior vai ter um trainee de menos idade, fazer a cidade mais inovadora do país. Dito isso, eu quero te perguntar o teu projeto para habitação popular. Relógio, por favor. Obrigado. Olha, a questão da habitação popular é importantíssima. Nós precisamos, em primeiro lugar, formalizar novas parcerias com o governo federal, que tem recursos para habitação popular, recursos da própria Caixa Econômica. Mas também podemos fazer parcerias com empresas privadas, que poderão, através de compensação em forma de habitação popular, construir alguns metros a mais que necessitem de obras que elas desejem para a sua comercialização. Isso eu acredito que é algo extremamente viável. Nós precisamos também regularizar aquelas áreas de ocupação que já estão consolidadas e hoje nós vemos que as pessoas não têm acesso à cidadania, não têm acesso a todos os direitos que elas poderiam ter, porque falta documentação do imóvel em que elas vivem. São áreas onde já há construção, onde já existe comércio, onde até já passam ruas, mas a prefeitura demora para fazer a regularização fundiária. E eu retribuo perguntando ao senhor, o que o senhor pretende fazer em relação a essa questão da regularização dessas residências? Levantar o CEPROC da Coab para poder titular os terrenos da SIC, do Chapinhal, do Sítio Cercado e de outras áreas contestadas hoje, porque o prefeito que não deu certo não conseguiu fazer isso, porque a Coab está devendo para o PIS, para o PASEP, para o INSS, está devendo parece que 22 milhões. Há obras paradas também na Vila Leonice, no Parolim, na Bacia do Belém. Houve projetos federais devolvidos, eram 21 projetos que tinha na carteira da Coab, só conseguiram fazer 4 ou 5, 16 foram devolvidos. Então, eu vou fazer primeiro levantar a situação da Coab, depois eu vou regularizar em massa essas ocupações que remontam a 20, 30 anos, áreas que precisam ser requalificadas e já foram urbanizadas. Por exemplo, a linha verde eu urbanizei e ainda não estava regularizada. Eu quero também fazer bairros novos, nas palafitas da Cachimba, no trinário que eu vou construir no Umbará, paralelo a Nicola Pelanda, no Ganchinho, no Jardim Paranaense, no Boqueirão e no Uberaba. Quero fazer um bairro novo no Rebouças para jovens, com coworkings e startups, e requalificar numa grande operação urbana, pode ser com parceria público-privada,
o bairro de São Francisco, o bairro onde eu nasci, que está completamente deteriorado. Nós temos a beleza do centro histórico na fachada e os fundos do centro histórico como uma área de risco, de incêndio, de catástrofe e uma espécie de cracolândia em construção. Não se trata de coibir o setor de bares, se trata de evitar que o nosso berço de Curitiba, o centro histórico de Curitiba, caia nas mãos do tráfico de drogas e se transforme num lugar impossível de viver ou de conviver. Eu acho que a territorialidade de Curitiba está um pouco esgotada, por isso também vou ter que insistir em projetos de Coab metropolitana, coisa que, aliás, eu já fiz. Potencial construtivo em troca de habitação de interesse social foi coisa que eu já praticava, o Jaime Lerner já praticou, os outros prefeitos antes de nós já praticaram, não é novidade sua, foi incluído, inclusive, por mim no Estatuto das Cidades. A ideia do potencial construtivo como lei no Brasil saiu dessa cabeça aqui, quando eu criei o potencial construtivo no IPUC, no passado, para preservar imóveis históricos e áreas verdes. E além do centro histórico, nós precisamos revitalizar também todo o centro de Curitiba, investindo mais em iluminação, aumentando a presença da Guarda Municipal, reivindicando ao governo do Estado a presença da Polícia Militar, orientando a Guarda Municipal para que faça um trabalho preventivo, um trabalho de orientação para que ela seja uma guarda cidadã e também atuando através da unidade de combate ao crack, porque infelizmente tem bandidos enriquecendo, traficando em plena luz do dia o crack para pessoas ricas e para pessoas carentes, para pessoas jovens e para pessoas mais velhas. Eu vou jogar duro, vou jogar forte, vou jogar firme no combate ao crack em Curitiba. Hoje, o crack se prolifera dos fundos da Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais até os rincões do Campo do Santana. Nós vamos também, no centro de Curitiba, estimular os empresários, através de benefícios fiscais, a manterem os seus estabelecimentos comerciais, lojas, restaurantes, bares, cafés, abertos até mais tarde, para que o povo ocupe as ruas da cidade. Pense que maravilha, Rafael, na nossa gestão, na minha gestão como prefeito, você e sua eterna Margarita poderem ir jantar e depois caminharem juntos, de mão dada, na Rua 15, iluminada e bem policiada. Vou ficar feliz ao encontrá-lo lá e dar-lhe um grande abraço, porque você estará feliz com a administração da nossa cidade. Quero dizer, Rafael, que nós vamos também, na Rua 15 de Novembro, fazer uma nova feira, que jamais será aos domingos, para não prejudicar, muito pelo contrário, para trazer junto conosco todo o pessoal lá da Feira do Largo da Ordem, mas sempre nos feriados, uma feira com artesanato, antiguidades, gastronomia, aos feriados. Por exemplo, tem um feriado lá que é uma quinta-feira, começa o feriado. Então, na quinta, na sexta e no sábado, tem feira na Rua 15, parecida com aquelas feiras boas lá de Barcelona, que atraem centenas e centenas de turistas. Na nossa gestão, o turismo vai ser incrementado. Vamos fazer polos gastronômicos. Queremos trazer gente de todo o Brasil para vir para Curitiba, deixar renda para o nosso comércio, para os taxistas, para os Ubers, para as lojas, e os turistas que vêm para cá, com toda certeza, vão também ajudar muito na geração de empregos. É um caminho rápido, eficiente para gerar empregos, investir na indústria sem chaminés, na indústria ambientalmente correta, que é a indústria do turismo. Uma cidade não presta para ser visitada se ela não for boa para os seus habitantes. A cidade sendo segura, a balada sendo protegida na Vicente Machado, na Itupava, no Tarumã, na Bispo Dom José, na Batel, em Santa Felicidade, também
lá no Bairro Novo e também no Tatuquara e também na SIC, onde houver balada, tem que ter presença da polícia e da guarda com policiamento de proximidade. Ela garante o uso da cidade. O estímulo das mesas nas calçadas, das floreiras, das gradinhas com floreiras, para que as mesas fiquem de frente dos bares, passa pela minha ideia de não se cobrar por isso. Hoje cobram por isso. Não precisa cobrar por isso. A gente devia pagar para o bar colocar a mesa na calçada para a rua ficar cheia de gente. O uso da cidade com feiras foi uma coisa que eu já pratiquei e que me é muito simpático. Quero feiras nas ruas de cidadania, quero feiras nos bairros, quero feiras no centro. Quero requalificar a Feira de Arte e Artesanato do Centro Histórico. Se possível, quero cobrir o corredor paralelo às barracas para que as pessoas não andem na chuva ou no sol e possam fazer as suas compras com maior conforto. Quero, junto com as feiras, uma estrutura de animação, num calendário sazonal que vai conciliar o teatro, a música, a dança, os espetáculos, os grandes eventos esportivos, usando a Arena da Baixada, junto com a Pedreira Paulo Liminski, com a Ópera de Arame, com o Centro Histórico. Talvez não precise fazer um centro de convenções, porque nós já temos o Positivo com o Espaço Unimed. Já temos o Parque Barigui com o Salão de Atos e o Espaço Renault. Nós já temos o Museu Oscar Niemeyer, somado com o Memorial da Cidade, com os espaços, os auditórios da Universidade, o da Reitoria e os outros, o Pequeno Teatro Guaíra e ainda os espaços da Fundação Cultural. Tudo isso pode, com inteligência, sediar grandes congressos. O turismo de eventos e de negócios gerará, por certo, recursos, como aconteceu quando eu trouxe o Paul McCartney, o Carreiras, os grandes espetáculos para Curitiba. Tudo isso pode ser conciliado ainda com uma forte e ampla produção cultural local. O prestígio à indústria cultural local, aos produtores de cultura local, vai desde os grupos étnicos, dos folclores, que podem com êxito mostrar sua tradição, até a mais refinada criação contemporânea. O prefeito inteligente investe no uso da cidade de dia e de noite, com a ideia esperta, inovadora de uma prefeitura que não dorme. E é importante salientar também... Obrigado. É importante salientar também... Dá para ajudar ele aqui, deixou. Obrigado. É importante salientar também que o turismo gastronômico é muito importante. Nós jamais podemos nos esquecer, quando mencionamos o assunto turístico, do bairro de Santa Felicidade. O bairro onde eu moro, e moro com muito orgulho, moro com muita alegria, porque lá eu convivo com os imigrantes, descendentes de italianos, que como os poloneses, os ucranianos, os japoneses, os libaneses, os judeus vieram para cá e miscigenaram-se com os índios e com os afrodescendentes. E junto com brasileiros vindos dos mais variados estados e paranaenses vindos do interior, formaram essa cidade que tem como sua maior riqueza a nossa gente. Essa gente que respeita, esta gente que é tolerante, esta gente que por si própria é a maior atração turística e cultural da nossa cidade, com a sua música, com a sua arte, com a sua cultura, com tudo aquilo que nós podemos apresentar ao Brasil. Eu quero fazer de Curitiba a capital nacional de eventos. Vamos sim precisar de um centro de convenções, de mais um, há espaço para todos, e o novo será feito através de parceria público-privada. Vamos sim estimular os polos gastronômicos com calçadas de primeiríssima qualidade, iluminação mais avançada, presença à noite da Guarda Municipal e das polícias. Vamos estimular os locais onde os jovens irão se encontrar e terão Wi-Fi livre para poderem se comunicar. Vamos fazer o projeto Família no Parque para estimular os artistas locais a irem se apresentar
apresentar a sua dança, apresentar a sua música, apresentar o seu teatro, a contar histórias para as crianças e nos parques da cidade, que estarão bem policiados, onde as pessoas se sentirão seguras, elas poderão passear durante a noite nos meses de verão da nossa Curitiba. Eu sonho com uma Curitiba melhor para todos, uma Curitiba que respeite o cidadão, uma Curitiba que seja administrada com eficiência, honestidade, competência e amor. Como disse o grande poeta Fernando Pessoa, não sou nada, não posso querer ser nada, mas tenho dentro de mim todos os sonhos do mundo. Eu quero convidar vocês a virem comigo transformar os sonhos de amor por Curitiba em uma realidade, porque quando mulheres e homens de bem unem-se e fazem o mesmo esforço, eles conseguem realizar a transformação. Só um minutinho. Eu insisto que a cidade não presta para ser visitada se ela não for boa para o seu povo. Isso passa também pela requalificação da qualidade dos rios, pela conservação dos parques, pela correção no trato com o meio ambiente. Eu quero investir numa cadeia de lixo reciclável, uma cadeia produtiva de lixo reciclável, que comece com os carrinheiros cidadãos, passe pelas cooperativas de ecocidadãos, avance em direção a usinas de processamento de todos os subprodutos do lixo que não é lixo. Eu quero investir na geração de energia limpa para livrar a cidade do câncer do monóxido de carbono, nas estações de tratamento da Sanepar, processando lodo de esgoto com lixo orgânico para gerar eletricidade com direção a fazer combustível. Eu quero investir e avançar na energia solar. Eu quero que Curitiba, ecológica, limpa, berço do grande Rio Iguaçu, sem fronteiras com a região metropolitana, olhando o horizonte da Serra do Mar, o horizonte azul, onde está a ferrovia mais linda do mundo, chegue até o porto e, quem sabe, se torne o começo de um destino que misture a Ilha do Mel, Curitiba e lá longe, onde o sol se põe, as cataratas do Iguaçu, na foz do rio que nasce onde nós nascemos. Eu quero investir com intensidade na identidade de Curitiba para gerar empregos e renda, para empregar os que estão desempregados, para multiplicar os ganhos do comércio e da indústria, para estimular a capacidade da cidade de novo, deixar de ser uma cidade ferida, de rosto ferido, e seja uma cidade clara, iluminada, ecologicamente correta, ambientalmente sustentável e voltada para o bem dos seus filhos. Eu insisto de novo, uma cidade não presta para ser visitada se não tiver uma prefeitura venturosa e se não for boa para o seu povo. Foi por isso que, na minha gestão, até o Mário Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura, veio ver Curitiba. O Mário Vargas Llosa é um dos melhores escritores do mundo e nós precisamos trazê-lo mais vezes para ver Curitiba. Gosto muito dos livros dele, assim como sempre gostei dos livros de Gabriel Garcia Marques. Na nossa Curitiba, na Curitiba que eu vou construir com a sua ajuda, nós vamos implantar o projeto Monteiro Lobato de literatura infantil, para estimular as crianças, como eu faço com meu pequeno Pedro, de apenas 6 anos de idade, a adquirirem, desde pequenas, o saudável hábito da leitura. Porque quem lê amplia seus horizontes, melhora seu vocabulário, viaja sem sair do lugar. E Curitiba é uma terra que merece ser cantada pelos seus filhos, que terão educação e terão cultura para tornarem-se cidadãos plenos, cidadãos que amam a cidade e que, junto com a prefeitura, na nossa gestão, constroem a cidadania com muito amor, dedicação e entusiasmo.
O meu entendimento é que a economia criativa nasce da qualidade do ensino ministrado na cidade. Curitiba pode ser uma capital brasileira de economia criativa. Precisa dar chance aos mais jovens. Nós temos, inclusive, que ensinar empreendedorismo junto com o inglês nas escolas. Nós temos que preparar os nossos jovens para a sua vida profissional. A cultura é um pássaro de duas asas. Um é a tradição e a memória, o outro é a inovação e a criatividade. E esse pássaro pode pousar na geração de emprego e renda, pode multiplicar as potencialidades da cidade. Eu quero agradecer a todos, agradecer ao meu adversário pela oportunidade de termos debatido aqui na Gazeta do Povo, agradecer a você que nos acompanhou até agora e dizer: Curitiba, cuide de mim, porque eu cuidarei de você com muito amor nos próximos 4 anos. Candidato Greca, tem mais 8 segundos, a gente vai para as considerações finais em seguida. Tem considerações finais? 8 segundos só para encerrar, se o senhor quiser. Já ponha nas considerações Então tá bom, a gente vai direto então para considerações finais. A gente começou com o candidato Rafael Greca no primeiro bloco, o candidato Nele Prevot começou o segundo bloco, então eu vou voltar à ordem inicial com o candidato Rafael Greca, falando então 1 minuto, o senhor tem 1 minuto para se despedir do eleitor e fazer as suas considerações, candidato, começando a partir de agora. Eu quero agradecer sinceramente os quase 40% dos votos que me distinguiram nessa eleição do último domingo. Quero pedir que prestem atenção nas minhas propostas, que escrutinem a minha biografia, que percebam a minha trajetória. Ao contemplarem Faróis do Saber, Ruas de Cidadania, o Hospital do Bairro Novo, as ruas de asfalto que dura até hoje, como a Nossa Senhora de Nazaré na Boa Vista ou a Trindade no Cajuru, a grande malha viária por onde circulava a rede integrada metropolitana de transportes, ao contemplarem a possibilidade da volta da linha de ônibus Colombo-Sique, tão valiosa para os trabalhadores da nossa região, ao contemplarem tudo o que eu já fiz, pensem que isso é nada perto do que eu ainda posso fazer. Competência não envelhece e a minha vontade é imensa de servir Curitiba. Porque nada torna o homem mais feliz do que fazer o bem enquanto Obrigado, vive. candidato Nele Prevot também tem direito a 1 minuto, então, de despedida e considerações finais. Candidato, por favor. Eu quero agradecer aos curitibanos que me honraram me colocando neste segundo turno. Quero dizer que nossas palavras no segundo turno são humildade, acolhimento, dedicação. Quero convidar você que no primeiro turno esteve com os outros candidatos que não chegaram aqui, para que junte-se a nós, para que possamos chegar a uma grande vitória e a partir de janeiro de 2017, para que juntos possamos construir uma Curitiba inovadora, moderna, com desenvolvimento, com progresso, respeitando o meio ambiente. Uma Curitiba para todos, sem exclusão, uma Curitiba que respeite as pessoas de todas as crenças, de todos os credos, de todos os gêneros, de todas as etnias. Junte-se a nós e vamos juntos caminhar neste segundo turno. Candidato, muito obrigado. Obrigado ao candidato Rafael Greca, obrigado ao candidato Nele Prevot por participarem desse primeiro debate do segundo turno. Agradeço principalmente a você, espectador, você, leitor, que nos acompanhou até aqui, que vai acompanhar o site da Gazeta, o Jornal Impresso de amanhã, que trará um resumo desse debate também, e a Gazeta do Povo. E fica muito feliz de poder participar desse momento democrático, ajudando você, eleitor, que daqui a 25 dias vai estar novamente indo às urnas para escolher entre um desses 2 candidatos que pôde ver hoje aqui no nosso debate, o candidato Rafael Greca, do PMN, o deputado Nele Prevot, do PSD, e que estão nesse segundo turno. Você vai definir qual deles vai governar a nossa cidade a partir de janeiro. Nós ficamos muito honrados de participar com esse debate e com outros eventos que vamos promover daqui até o dia 30 de outubro. Muito obrigado a todos e até a próxima.